Olá pessoal, bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, aqui está ele, o fantástico mestre do terror, e bem-vindos a um vídeo um tanto incomum neste canal. Por que é incomum? Porque eu vou falar de uma minissérie incompleta. Não uma minissérie incompleta porque nunca foi publicado todos os números. Não incompleta porque eu não completei, mas que me deu vontade de falar, porque eu li recentemente e achei o material muito interessante. E pretendo, sem dúvida, procurar a edição que me falta no futuro para completar essa leitura. Quando eu recebi essa minissérie, ela veio numa caixa que eu recebi do meu amigo André, do canal do Luiz. Um canal muito bom, recomendei fortemente que quem se interessa por colecionismo, principalmente de filmes em suas mais variadas mídias, DVD, Blu-ray, VHS, procure o canal dele. Quando eu recebi, eu disse: eu vou ler, se eu gostar, farei vídeo e provavelmente vou atrás da edição que falta. Pois bem, tudo se confirmou. Eu li, gostei e vou atrás da edição que falta. Do que eu tô falando? Eu tô falando disso aqui. Eu tô falando de bruxaria. Deixa eu ajeitar aqui o negócio, aquela ajeitadinha básica. Barulhinho estranho. Eu tô falando de Bruxaria, uma minissérie publicada ainda pela editora Abril em 3 edições com o selo Vértigo, isso lá em 1997. Eu já achei fortemente que eu poderia gostar dessa minissérie porque ela é escrita pelo James Robson, um dos meus autores prediletos da vida no que se refere a material de quadrinhos. Eu gosto demais do que esse cara escreve. Ele é realmente muito bom. Tenho um carinho muito grande pelo trabalho dele em geral. E nessa época, o selo Vertigo, principalmente, fazia questão de ter toda essa pegada mística, essa pegada ocultista. Era tipo meio que o que estava em voga na época, com a diferença de que não havia uma gigantesca massificação do negócio, como houve, por exemplo, com o Homem-Aranha, com os X-Men. E realmente, em grande parte, na maior parte, eu diria, do que foi publicado, eram histórias boas, muito bem escritas. É o que temos aqui, em Bruxaria. Ainda tem o Ted Christensen, que é um excelente desenhista, do qual eu gosto muito do trabalho também. O que temos aqui nessa história, Bruxaria? Na realidade, uma das coisas que mais me encantou é que aparece uma personagem que nos quadrinhos, eu tô falando na mitologia, eu já conhecia, né? Eu gosto muito desse universo de mitologia e tal, então eu já havia lido sobre digamos assim, a entidade em si, nos estudos de mitologia. Mas nos quadrinhos é a personagem que, para quem aí curte, para quem aí acompanhou, né, é a mesma entidade que basicamente, aspas, assassinou Sandman, do Neil Gaiman, né, a Hecate, aquela que é uma e é três ao mesmo tempo, ou Hecate, né, ela matou o Sandman num ato de punição, digamos assim. Quem leu, quem conhece Sandman sabe do que eu tô falando. Foi uma personagem que me impressionou muito na época, até pelo medo que ela trazia, o medo que ela evocava na sua presença e pela capacidade que ela teve, né, de causar mal ao Sandman. E aqui ela é invocada por bruxas que usavam um convento como disfarce, para se passavam por freiras para poder praticar aquilo que era a crença delas, que era, aspas aqui, de novo você, tipo, quase, vou falar quase uma blasfêmia, mas era tipo praticar a religião delas, né? Elas não tinham a liberdade de fazer isso, mas disfarçadas como freiras podiam, mas elas foram descobertas, assassinadas, e
antes disso ainda, antes desse acontecimento, eu na verdade me adiantei um pouco no que eu quero contar. Antes ainda desse acontecimento, a esposa de um nobre romano, de uma importante figura do Império Romano, que também praticava, né, o culto à deusa que é única, que é Teresa, a Hecate. Ela foi, junto com suas companheiras, elas foram atacadas, estupradas e mortas enquanto faziam digamos assim, um encontro, uma festa, né, em homenagem à crença delas, e ela pediu por vingança a deusa dela, e as 3 deusas disseram que fariam isso por ela, mas que a roda do tempo, a roda da vida precisava girar, e ela e o agressor dela precisavam reencarnar, porque naquela vida ambos já haviam morrido e não podia haver vingança. Aí é quando vem a época medieval, esse convento, eu pulei bastante, e mais uma vez os personagens reencarnados, as almas reencarnadas de ambos, o agressor e a vítima, em novos corpos, em novas vidas, se entrelaçam, e por culpa do agressor, mais uma vez as mulheres são assassinadas, as freiras são punidas, e mais uma vez a vingança acaba não se confirmando. Dessa vez a Úrsula, que era essa esposa de oficial romano assassinada lá no começo, veio como essa garota, se tornou esposa do agressor dela, pretendia matá-lo, mas ele acabou sendo morto antes, e mais uma vez a vingança não ocorreu. E a cada vez que isso acontece, atrasava um ciclo, um novo ciclo tem que começar, porque as deusas, né, a Hecate, ela continua em busca de dar a vingança que a adoradora delas, a protegida delas, pediu. E essa é a tônica da história. Isso num resumo bastante vago até. Mas a maneira como James Robson conduz isso é carregada de um simbolismo, cara, e de um lirismo maravilhoso. A Vertigo nessa época, né, esse selo nessa época era um selo fantástico. Essa abordagem de quadrinho com uma temática mais adulta na época era bastante novidade, assim, nesse sentido. E com essa pegada ocultista, com essa pegada mística, aqui tem até uma cena que não poderia estar aparecendo, era uma coisa que na época impressionava demais, e esse selo, para mim, até hoje é incomparavelmente o melhor que já houve para mostrar esse tipo de material. Publicou grandes coisas. Eu, por exemplo, desconhecia essa minissérie até o meu amigo André me mandar. Desconhecia esse trabalho de James Robson, e ele é fantástico. Depois, no número 2, ambos reencarnam, os 2 personagens principais ali, né, a que busca vingança e o que causou o mal, ambos reencarnam como homens. E se encontram e se defrontam novamente. E mais uma vez as deusas tentam impulsionar a sua protegida, agora reencarnada como um homem, para que ela consiga sua vingança, mas mais uma vez dá errado, e mais do que dá errado. Numa cena que na época era muito corajosa pro quadrinho, se você parar para pensar, principalmente para esse tipo de quadrinho mais, digamos assim, mais mainstream, né? Um quadrinho que atingia um público maior e que estava começando a sair do fosso digamos assim, da pré-adolescência para ser um quadrinho para adulto. É extremamente corajosa, uma cena que mostra basicamente um estupro masculino, né? Porque mais uma vez a Úrsula, agora numa encarnação masculina, sofre essa violência nas mãos do algoz dela.
E a história se desenrola, a gente sabe, né? A gente não é tolo, sabe que é uma minissérie em 3 edições, então sabia-se que mais uma vez nessa edição a Úrsula ainda não conseguiria sua vingança, mesmo nessa nova forma, nessa nova encarnação como homem. Isso, se ela conseguiu, está com certeza no 3º número. E a história é magnificamente bem desenvolvida, muito bem escrita. É o James Robinson na sua melhor forma. E eu simplesmente tinha que comentar, cara, mesmo não tendo terminado de ler, eu tinha que comentar que é extremamente recomendável. Quando eu postei isso aqui, o vídeo em que ela chegou, se não me engano, se eu estiver enganado, já peço desculpas de antemão, mas acho que o Félix do canal Proporções Cósmicas ainda comentou que ele tinha esse material e que ele tinha lido, que adorava esse material. Pois bem, eu posso entender, né, por que ele gostou tanto, porque eu também gostei e nem consegui terminar de ler ainda, nem tenho a 3ª edição. É realmente um material de uma... Hoje em dia parece meio banal, né? A gente fala em quadrinho, apesar que o que está em voga hoje em dia é muita republicação, né? É aquela coisa de... Marvel Saga, Omnibus, como eu falo, é um monte de republicação, coleção clássica, com todos aqueles formatinhos antigos e tal. Às vezes parece que o quadrinho não avançou tanto assim, né? E que aquela onda do quadrinho mais pesado, mais sério, mais adulto, morreu. Né? Na época em que vinha na capa sugerido para adultos, parece que morreu. Parece que não tem tanto disso hoje em dia. Mas essa é a época em que isso aconteceu e surgiu com força, em que essas publicações tentando atingir um público de uma faixa etária um pouco mais alta vinham com muita força e com sucesso. E uma publicação como essa, sem dúvida, se destaca. Quando você lê esse material, você não só tem aquela coisa tão batida que eu estou sempre falando de voltar no tempo, de sentir mais uma vez o quanto isso era intenso, quanto você percebe que também é atemporal. É um quadrinho que envelheceu muito bem, é um quadrinho que não está datado. Essa é uma proeza que poucas histórias conseguem, né? Poucas revistas conseguem, poucas histórias conseguem, poucas tramas conseguem. É um quadrinho dos anos 90, cara. Maior parte do que foi publicado naquela época está datado, né? E principalmente, eu diria, dos anos 90. Nos anos 90, durante um grande período, era repleto de, como eu digo, de mutantes, de overdose de mutantes, de Homem-Aranha e de personagens de pernas longuíssimas e cintura fina. Uma arte incrivelmente datada. Eu sempre falo, é a única arte que eu sempre reconheço só de olhar. Você olha, sabe que é dos anos 90, no máximo comecinho dos anos 2000. Então muita coisa ficou datada, mas uma publicação como essa, uma história como essa do James Robinson, não tem absolutamente um único traço que te faça pensar numa história datada. O que te faz pensar é numa excelente história, num roteiro muito bem construído, no qual a arte não ficou para trás. E com certeza, assim que eu adquirir o número 3, completar a minissérie e eu ler, eu volto aqui para fazer o 3º vídeo falando disso, mas eu não vou me furtar de deixar registrado a minha opinião, que provavelmente vai ser muito boa e muito satisfatória, porque eu acho possível, estou criando expectativas mesmo, que o 3º número dessa minissérie vai me decepcionar. E se você gostou desse vídeo, likezinho aí para mim e pro bom e velho mestre do terror. Fui.